Sejam todos bem-vindos ao canal Família e Casamento Projeto de Deus. No vídeo de hoje, queremos ler alguns trechos do livro de Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Nesse trecho do livro, ela nos ensina como passar para outra margem e, sempre baseada nos princípios bíblicos, ela nos ensina como vencer as dificuldades do dia a dia. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 37 e 38, diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, como um furacão, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus mesmo estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro de couro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos provavelmente não estavam tão agitados no meio do caminho como estavam no início. Embora Deus frequentemente nos chame para um novo destino, quase sempre Ele não nos deixa saber o que vai acontecer no caminho. Abandonamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos de outra margem. Mas é no meio que geralmente ocorrem as tempestades. O meio é geralmente um lugar de teste. A tempestade estava com força total e Jesus estava dormindo. Isso soa familiar? Você já passou por momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? Você orou e não ouviu nada de Deus? Passou tempo com Ele, tentou sentir sua presença e ainda assim você não sentiu nada. Buscou uma resposta e, apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda mais violenta e você ficou sem saber o que fazer? Às vezes, nos referimos a essas estações como a meia-noite ou a noite negra da alma. A tempestade na qual os discípulos se encontravam não era uma chuvinha de abril ou uma inofensiva tempestade de verão, mas um verdadeiro furacão. As ondas não estavam indo e vindo calmamente, mas chicoteavam o barco com tanta fúria a ponto de rapidamente enchê-lo de água. É em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar nossa fé. Podemos falar ou ler sobre fé, ouvir sermões, cantar músicas, mas na tempestade devemos usá-la. É também nessas horas que descobrimos quanta fé realmente temos. A fé é como um músculo. Ela se torna mais forte quando é usada, e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima. Logo nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isto antes e sabemos como terminará. De acordo com a Bíblia, somos mais que vencedores. Em Romanos 8,37. Para mim, isso significa que já sabemos que venceremos antes mesmo da batalha. Para alcançar o alvo, temos de enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido. Mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias quando não vemos a manifestação ainda. A fé é para o meio, o momento em que está acontecendo a dificuldade. Começar uma coisa não requer uma fé tremenda. O começo e o fim são emocionantes, mas puxa, o meio, mesmo assim temos de passar pelo meio para chegar à outra margem. Jesus queria que seus discípulos crescem nele. Passemos para a outra margem, disse Jesus. Ele esperava que crescem que, se ele disse aquilo, iria acontecer. No entanto, assim como nós, os discípulos ficaram com medo.
Mas veja só o que aconteceu. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece, cala-te. O vento se aquietou, relaxou e fez-se imediatamente grande bonança, uma paz perfeita. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé, nenhuma confiança firme? Jesus acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos pela falta de fé. Por que Jesus faz isso? É vital para nosso futuro que cresçamos na fé, que é a confiança em Deus. Se Jesus permitisse que ficássemos com medo e continuasse a acalmar as nossas tempestades sem nos corrigir, nunca aprenderíamos a insistir para passar para outra margem. Uma das coisas que devemos mudar é a nossa resposta às tempestades da vida. Claro que devemos crescer num domínio próprio e disciplina da língua. Como vimos, não podemos domar a língua sem a ajuda de Deus, mas nem Ele fará isso por nós. Aguente firme, a ajuda está a caminho. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é certamente fiel. Não basta ser positivo e falar com fé quando nossas circunstâncias são positivas. É hora de passarmos para outra margem, é hora de subirmos mais alto, é hora de guardarmos firmes a confissão da esperança. Leia o livro de Hebreus 10, 23. E sobreviveremos às tempestades, sabendo que Deus tem seus olhos em tudo, inclusive em nós. E na tempestade, Deus é fiel e podemos segurar em sua mão, sabendo que Ele não permitirá que afundemos. Gostaria de orar pela sua família e pela sua vida. Ó Deus, Pai amado e eterno, abençoa esta família, abençoa esta vida que ouviu e assistiu a esse vídeo. Continua iluminando a mente dessa pessoa e dê a ela a coragem suficiente para passar para outra margem. Se inscreve no canal e deixa o like.